para vocês que vão fazer Enem. Para quem tem pretensões aí de fazer o Enem, essa é uma das aulas mais importantes do ano, porque esse conteúdo que nós vamos começar a ver hoje, e a gente vai ver numa sequência de provavelmente 2 ou 3 aulas, só esse conteúdo, né? Desde que se começou a fazer Enem, se você pegar o Enem 2000 até o Enem 2019, nesses 19 anos de Enem, em todos os anos teve questões dessa matéria. Em todos os anos. Sinceramente, gente, não falhou nenhum ano. Nenhum ano teve falha desse conteúdo. Então, a parte polaridade com forças intermoleculares, que é o que a gente vai analisar nessa matéria, em todos os anos de Enem teve questão. Já teve ano de cair 2 ou 3 questões no mesmo ano desse conteúdo. Então, assim, se vocês pretendem fazer Enem, fazer faculdade, coisa e tal, quer ter certeza de uma questão que vai cair na prova do Enem, esse conteúdo aqui vocês podem apostar. Lógico que sempre existe a possibilidade de, depois de 19 anos, eles não colocarem essa questão. Mas até agora, gente, a estatística é brutal. Em 19 anos de Enem, todos os anos teve questões dessa matéria. Então, a gente vai analisar nesse período de 3 aulas. Nessa primeira aula, a gente vai falar muito sobre temperatura de ebulição, ponto de fusão e ponto de ebulição. Lógico que as questões que tem de vestibular trata muito mais da temperatura de ebulição. Na próxima aula, a gente vai falar sobre solubilidade e nas próximas 2 aulas, quer dizer, a gente vai falar sobre solubilidade, que é um dos conteúdos também mais abordados, micelas, fosfolipídios, esse tipo de coisa. Está tudo relacionado a essas propriedades físicas, né? Então, só para relembrar, o ponto de fusão e o ponto de ebulição são, respectivamente, as temperaturas em que as substâncias passam do estado sólido para o líquido, no caso do ponto de fusão, e do estado líquido para o gasoso, quando você está ao nível do mar. A gente fala nível do mar porque a pressão atmosférica ao nível do mar, 760 milímetros de mercúrio, 1 atm, 0,98 bar. Porque se você altera a pressão, você altera a temperatura de ebulição, que é justamente o princípio de funcionamento da panela de pressão. Na panela de pressão, você tem uma pressão maior que a pressão externa, então você aumenta a temperatura de ebulição. Se a água normalmente ferve em Aparecida de Goiânia a 98 graus Celsius, porque nós estamos acima do nível do mar, devido à pressão do interior da panela, ela vai conseguir ferver numa temperatura maior, por isso que os alimentos cozinham mais rápido. Então, por isso que a gente tem que colocar essa questão aí do nível do mar, né? Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles vão depender do tipo e da intensidade da atração intermolecular, que são as forças intermoleculares. Quando você vai comparar, gente, estados sólido, líquido e gasoso, a diferença entre eles é a distância que tem entre os átomos ou moléculas e o grau de movimentação. No estado sólido, as moléculas estão muito próximas, muito bem organizadas, com baixa movimentação. No estado líquido, você já tem um sistema mais desorganizado, as moléculas estão um pouco mais afastadas, com maior liberdade de movimentação. E no estado gasoso, as moléculas estão muito afastadas, com um movimento permanente e aleatório, e a gente considera que não tem força de atração no modelo do gás ideal. No modelo dos gases reais, elas têm movimento permanente e aleatório, mas você considera as forças de atração. Então, basicamente, fazer uma substância passar de sólido para líquido ou de líquido para gasoso é afastar os átomos ou moléculas. E você faz isso fornecendo calor para que as moléculas comecem a adquirir mais energia cinética, movimentar, vibrar mais, ok? Então, quanto mais forte for a atração entre os átomos ou moléculas, maior vai ser o ponto de fusão e o ponto de ebulição. No caso das substâncias orgânicas, ela vai depender do tamanho da cadeia carbônica. Quanto maior for a cadeia carbônica, maior vai ser o ponto de ebulição. Então, se você pegar um álcool de 1 carbono, metanol, e pegar um álcool de 6 carbonos, tipo o hexanol, hexanol, esse de 6 carbonos vai ter um maior ponto de ebulição, porque a cadeia carbônica é maior. E também vai depender do tipo de isomeria.
No caso aqui, a gente vai ter que lembrar de dois tipos de isomeria, que é a isomeria cis-trans. Os isômeros do tipo cis são mais polares que os isômeros do tipo trans. E os isômeros de cadeia, porque em alguns casos, o tipo de isomeria de cadeia pode até mudar o tipo de atração intermolecular, que eu vou mostrar para vocês um exemplo de substâncias da classe da função orgânica amina, que é onde que acontece isso. Então, como que é a intensidade das forças de atração intermolecular? Qual que é a força intermolecular, a força de atração intermolecular mais forte que existe? É a ligação iônica. A ligação iônica, gente, é carga elétrica positiva com carga elétrica negativa. Então, essa é a atração mais forte que tem. Aí, logo na sequência, vem uma interação chamada interação íon-dipolo. Acho que no Enem 2012 teve uma questão que cobrava esse tipo de interação, essa interação íon-dipolo. Essa interação íon-dipolo acontece quando você tem uma substância solúvel em água que vai gerar íons e você tem a interação entre esse íon, positivo ou negativo, e o dipolo magnético da água. E o dipolo magnético da água, ok? Então, chama interação íon-dipolo. Depois disso, vem as chamadas ligações de hidrogênio. Gente, vestibular adora colocar a questão com ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é uma interação intermolecular quando você tem grupos OH e NH. Se você pegar da fila de eletronegatividade, a eletronegatividade na tabela periódica, flúor, nitrogênio e oxigênio são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Quando esses elementos se ligam diretamente ao hidrogênio, você tem um tipo de atração chamada ligação de hidrogênio. DNA, você tem ligação de hidrogênio, água, etanol, aminoácidos, proteínas, tudo você vai ter ligação de hidrogênio. Depois disso, vem a interação que é chamada de dipolo permanente. O dipolo permanente ele acontece em moléculas que são polares. Funções orgânicas? Quase todas. Nós só temos uma única função orgânica que é apolar, que é os hidrocarbonetos. Então, nesse caso dos hidrocarbonetos, você vai ter uma interação que a gente chama de interações de dipolo induzido. Elas podem ter outros nomes, gente. Às vezes aparece o nome forças de London ou forças de Van der Waals. O nome mais bonitinho chama forças de Van der Waals. Você tem as forças de Van der Waals do tipo dipolo induzido, que é para substâncias apolares, que nas funções orgânicas são os hidrocarbonetos, e você tem as forças do tipo dipolo permanente, que são para moléculas polares, praticamente todas. E sim, gente, para quem por um acaso pensou sobre isso, você tem compostos orgânicos que têm ligação iônica, que são sais de ácido. Você tem sais de ácido carboxílico, que são sabões caseiros. Sabão caseiro, gente, basicamente é um sal de ácido carboxílico. Você tem os sais de ácido sulfônico, que são os detergentes comerciais. Quando você pega lá, por exemplo, o rótulo de um detergente, vai estar lá que tem um tal de dodecilbenzeno sulfonato de sódio. Ou então ele aparece com outro nome também, lauril sulfato de sódio. Ele é uma substância orgânica que tem ligação iônica, que ele está dissolvido na água. Então, aparece, sim, ligação iônica em compostos orgânicos. Então, a ligação iônica é a interação mais forte de todas, e o dipolo induzido vai ser a interação mais fraca de todas. Então, você vai ter essa ordem de força aí. É interessante vocês lembrarem disso. Então, quais serão os critérios que nós vamos avaliar para determinar ponto de fusão e ponto de ebulição? Primeira coisa, a gente vai olhar a função orgânica. Compostos que pertencem à mesma função orgânica. Eu estou comparando 2 hidrocarbonetos, ou então 2 compostos da função aldeído, ou 2 compostos da função álcool. Compostos da mesma função orgânica. Qual que vai ser o primeiro critério? O tamanho da cadeia carbônica, ou seja, a massa molar. Quanto maior a cadeia carbônica, maior vai ser o ponto de ebulição. Então, se você estiver comparando 2 hidrocarbonetos,
O que for maior tem um maior ponto de ebulição. Você está comparando dois ácidos carboxílicos. O que for maior tem um maior ponto de ebulição. E para compostos que são isômeros de cadeia, você vai olhar, quanto mais ramificado, quanto mais ramificações tiver, menor vai ser a temperatura de ebulição. Compostos de cadeia linear, de cadeia normal, têm ponto de ebulição maior que compostos de cadeia ramificada. Quando essa ramificação é o grupo funcional, aí a gente vai fazer uma outra análise, que eu vou deixar para fazer isso com vocês quando eu estiver trabalhando a Maratona Enem, que para a nossa escola a gente vai começar a Maratona Enem no dia 15. O outro caso, os isômeros do tipo cis, eles são mais polares que os isômeros do tipo trans, então, portanto, eles vão apresentar maior ponto de ebulição. Esses critérios, gente, tem que saber. Tem que saber de cor. Não tem como fazer, analisar ponto de fusão e ponto de ebulição sem saber esses critérios aí, não. Então, aqui, eu peço desculpa pela imagem, gente, porque é a única imagem que eu consegui para poder ficar melhor de explicar para vocês. Nesse caso aí, ó, tem 3 compostos. Eu tenho pentano, eu tenho 2-metilbutano e tenho neopentano. Todos eles, gente, são isômeros. Então, esses 3 compostos são isômeros. Se você pegar aqui o pentano, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 3, 5, 7, 9, 12 hidrogênios. Então, todos esses compostos aqui, os 3, eles têm a fórmula C5H12. Então, todos têm a mesma fórmula molecular. Nossa, mas que coisa feia esse C5H12 aqui, meu. Peraí. Deixa eu colocar um jeito diferente aqui, gente. Todos os compostos têm fórmula C5H12. Todos eles, fórmula C5H12. Aí, gente, eu peço desculpa também, porque isso daqui não é a forma correta de você... como é que fala? Representar a fórmula molecular. Esse número tem que ser pequeno, mas o Zoom ele não dá a opção de colocar o número sobrescrito, tá? Então, todos eles têm fórmula C5H12. E a diferença entre eles é a cadeia carbônica. Então, esses 3 compostos são isômeros de cadeia. Agora, vamos olhar o ponto de ebulição aqui, ó. Opa, só um momentinho aqui. Deixa eu achar o trem certo aqui. Tá aqui. Beleza. Todos eles têm a mesma fórmula molecular e cadeia carbônica diferente. Ó. Esse daqui é uma cadeia carbônica normal, uma cadeia carbônica com apenas 2 extremidades. A temperatura de ebulição, gente, é 36 graus Celsius. Nesse daqui, ó, é uma cadeia carbônica que ela tem 3 extremidades. É uma cadeia carbônica ramificada. E ela tem uma única ramificação, que seria essa daqui, que é o radical metil. Então, por isso que é 2-metilbutano. O metil está no segundo carbono e a cadeia principal tem 4 carbonos. Esse outro aqui, ó, que é o neopentano, ele é uma cadeia carbônica, ó, que tem 4 extremidades. Então, se tem mais de 2 extremidades, é uma cadeia carbônica ramificada. Então, ele tem aqui 2 ramificações, 2 radicais metil. Então, para me dar o nome oficial desse composto, seria 2,2-dimetilpropano. Então, você tem 2 radicais metil ligado ao segundo carbono e uma cadeia principal com 3. Olha só, esse daqui, que não tem ramificação nenhuma, que é uma cadeia normal, o ponto de ebulição é 36 graus Celsius. Esse daqui, que tem uma ramificação, o ponto de ebulição é 28. Então, nota que quando apareceu uma ramificação, caiu o ponto de ebulição. Esse que tem 2 ramificações, o ponto de ebulição já vai para 9,5. Olha o tanto que caiu. Sem ramificação, 36 graus Celsius. Com 2 ramificações, 9,5 graus Celsius, o ponto de ebulição. E lembrando que todos eles são isômeros, todos têm a mesma fórmula molecular. Então, qual que vai ser o caso aqui? Ó? Sempre que você estiver comparando cadeias carbônicas
ramificadas com não ramificadas, cadeia carbônica normal com cadeia carbônica ramificada, sempre a cadeia carbônica normal tem ponto de ebulição maior. Vamos para o próximo caso aqui. Olha só, a outra coisa que eu falei para vocês é que compostos que são da mesma função orgânica, o que vai mudar é o tamanho da cadeia carbônica. Olha só. Eu tenho aqui o metano, que tem um único carbono na sua fórmula estrutural. A massa molar é 16 gramas por mol, o ponto de ebulição é menos... esse aqui é o de fusão. O de ebulição é menos 161 graus Celsius. Vamos pegar agora um que tem 6 carbonos. Olha aqui, ó, o hexano. No hexano eu tenho uma cadeia com 6 carbonos. A massa molar é 86 gramas por mol. E o ponto de ebulição agora já vai ser 69 graus Celsius. Então, notem aí, ó, que à medida que eu vou aqui, ó, aumentando a quantidade de carbonos aqui para baixo, ó, à medida que eu aumento... Peraí, deixa eu apagar isso aqui, porque não ficou bonito, não. À medida que eu aumento a quantidade de carbonos, que é descendo aqui para baixo, ó, o ponto de ebulição, que está aqui na última coluna, também aumenta. Um composto da classe dos hidrocarbonetos, que tem 6 carbonos, que é o hexano e cadeia normal, o ponto de ebulição é 69 graus Celsius. Com 9 carbonos e cadeia normal, o ponto de ebulição já vai para 150 graus Celsius. Então, é um outro princípio que vocês vão ter que lembrar. Quanto maior a quantidade de carbonos na cadeia, maior vai ser o ponto de ebulição. Olha aqui o caso do que eu falei para vocês, do isômero cis-trans. Ó, deixa eu só destacar aqui a parte que eu gostaria de mostrar para vocês. Ó. Não, peraí, deixa eu ver aqui outra coisa. Tá aqui. Olha só, o isômero cis, o ponto de ebulição dele é 60,3 graus Celsius. O ponto de ebulição do isômero trans é 47,5 graus Celsius. Como o composto cis ele é mais polar, a polaridade dele é maior, a atração intermolecular vai ser mais forte. Então, sempre o isômero cis, que no caso aqui é esse isômero aqui que é o cis, ó, ele vai ter ponto de ebulição maior do que esse isômero aqui que é o trans. Qual que é a diferença do cis e trans? É o lado que os grupos estão. Ó. Nesse daqui que é o cis, os grupos que são iguais, que no caso aqui é o cloro e o hidrogênio, eles estão do mesmo lado. E no isômero trans, os grupos que são iguais, eles estão em lados opostos. Então, por isso que vai ter essa diferença no ponto de ebulição. Ok até aí, então? Então, essa é a primeira parte. Agora, vamos para o segundo critério. Alessandro, bom dia. Bom dia, Eliade. Estou com vergonha de você, mas só dá certo ouvindo a sua aula, gente. O que é isso? Não, então daquela hora que eu saí do segundo ano, só consegui, do primeiro, só fui no segundo, não deu tempo do terceiro. Eu já te praguejei muito dos 10 minutos que você tomou da minha aula do primeiro, mas tudo bem, vai lá. Sério? Amém. Fiquei com vergonha. Mas rapidinho, Alessandro. Meninos, bom dia. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau. Então, gente, continuando aí nossa aula, né? Quando você tem a mesma função orgânica, você vai olhar o tamanho da cadeia, vai olhar a ramificação e ficar esperto na isomeria cis-trans, né? E na isomeria de cadeia. Quando você tem funções orgânicas diferentes. Então, a primeira coisa que você vai olhar é
quanto maior for a intensidade das interações intermoleculares, maior vai ser o ponto de ebulição. Então, pensa só, a interação mais forte que tem é a ligação iônica. Então, se você estiver comparando um sal de ácido carboxílico, que é ligação iônica, com um hidrocarboneto, que você já sabe que é apolar e dipolo induzido, esse vai ter pontos de ebulição maior. Então, para esse caso das funções orgânicas, vocês têm que lembrar daquela sequência que eu passei logo no começo da aula, da intensidade das interações. Além disso, a gente vai ter que ver as forças intermoleculares nas funções, né? Então, como é que vai funcionar isso aí? Ó? Quais funções orgânicas têm ligação iônica? São os sais de ácido carboxílico, os sais de ácido sulfônico e os compostos de Grignard. Quais funções orgânicas têm ligação de hidrogênio? Vai ser álcool, todos os grupos que têm OH e NH. Então, é álcool, fenol, ácido carboxílico, amina e amida. Essas são as únicas funções que você pode ter a força intermolecular ligação de hidrogênio. E desses todos aí, gente, o ácido carboxílico é o mais forte, pelo fato de ter, além do OH, tem a dupla ligação com O. Dipolo induzido é o mais fácil de lembrar. Só existe uma função que tem essa força intermolecular chamada dipolo induzido, que são os hidrocarbonetos. Então, sempre que você comparar um hidrocarboneto com outra qualquer função orgânica, ele sempre vai ter ponto de fusão, ponto de ebulição menor. Lógico, gente, que essa comparação tem que levar em conta cadeias mais ou menos do mesmo tamanho. Se você pega um álcool de um carbono, o álcool é uma interação forte, uma ligação de hidrogênio. Aí você compara esse álcool de um carbono com um hidrocarboneto que tem 30 carbonos. Não, aí não tem comparação. Você só pode fazer essa comparação com compostos que tenham mais ou menos a mesma quantidade de carbonos, aproximadamente a mesma massa molar. E a força de dipolo permanente, gente, vai ter todas as outras funções que apareceram. Então, se vocês lembrarem de quais funções tem ligação de hidrogênio e qual é a única função que é dipolo induzido, tudo que sobrou vai ser forças de dipolo permanente, que é aldeído, cetona, éter, éster, anidrido, tiocomposto, todas as outras funções orgânicas que sobraram. Algumas dessas funções vocês não viram ainda, porque eu deixei para comentar sobre elas em reações orgânicas. Então, vocês ainda não estudaram os sais de ácido carboxílico, nem os sais de ácido sulfônico, nem composto de Grignard, nem anidrido, nem tiocomposto. Mas ainda vocês vão ver isso durante as aulas, principalmente na hora que eu começar a fazer a parte de reações orgânicas. Que é outra questão que vira e mexe todo ano está lá, sabe? Então, vamos analisar essa tabela aqui. Ó. Eu tenho esses compostos com essas determinadas funções orgânicas, né? Então, só um momentinho. Então, olha só. O primeiro aqui eu tenho o pentano. O pentano é forças intermoleculares do tipo dipolo induzido. Por quê? Porque o pentano ele só tem carbono e hidrogênio, então ele é um hidrocarboneto. Olha o ponto de ebulição dele, 36,3 graus Celsius. De todos esses compostos que tem nessa tabela aqui, é o menor ponto de ebulição, porque a força intermolecular dele é a mais fraca. E olha, se você for olhar a massa molar, ele é um dos que tem a maior massa molar. E mesmo assim ele tem um menor ponto de ebulição, porque a interação é fraca. Quando você pega aqui, ó, o segundo composto, vamos pegar o outro que é dipolo induzido aqui, ó, o hexano. O hexano também é dipolo induzido. Ó. Então, qual que é a diferença dele para o pentano? Um grupo, um carbono a mais na cadeia. A massa molar já é 86 gramas por mol. Então, em vez do ponto de ebulição ser 36, já passa para 68. Então, vamos notar aqui o comportamento. Eu tenho dois compostos da mesma função orgânica. O hexano tem uma massa molar maior, a cadeia do hexano é maior. Então, ele vai ter maior ponto de ebulição. Então, isso é o primeiro ponto para a gente lembrar. Outra coisa, quando você tem funções orgânicas diferentes. Vamos comparar aqui o pentano, que é o hidrocarboneto, com a propanona.
essa terminação ona é do grupo funcional cetona. O grupo funcional cetona, ele aparece quando você tem esse grupo aqui, ó, C-O num carbono secundário. Esse grupo C-O chama carbonila, então é um grupo de cetona. Como ele é uma cetona, o que vai acontecer é que ele vai ser força intermolecular do tipo de polo permanente. Então, ó, se eu comparar aqui o pentano, que é de polo induzido, com a cetona, que é de polo permanente, a acetona vai ter o ponto de ebulição maior. Vamos ver agora, comparar os dois compostos que têm ligação de hidrogênio. Então, eu tenho aqui, desses dois compostos, eu tenho aqui o butan-1-ol, olha aqui, ó, o grupo OH. Esse grupo OH é o que faz a força intermolecular ser ligação de hidrogênio. E aqui no ácido etanóico, você também tem esse grupo OH. Você tem esse grupo C-O, OH, no mesmo carbono. Então, você tem esses dois grupos. Quando você olha a massa molar, né, deixa eu voltar aqui, ó, quando você olha a massa molar, o do butanol é maior que o do ácido etanóico. E os dois são ligações de hidrogênio. Então, como a gente pode explicar esses dois compostos serem da mesma função orgânica, mais o ácido etanóico, que tem massa molar menor, ter o ponto de ebulição maior. É pouco maior, mas é maior. Ó. No ácido carboxílico, gente, além do grupo OH, você tem esse grupo C-O aqui. Ó. O grupo carboxila é C-O-OH. Então, essa dupla O do grupo do ácido carboxílico vai fazer a polaridade desse grupo aumentar, ficar maior ainda. Você tem, em vez de você ter um grupo eletronegativo, que é o oxigênio, você tem dois átomos eletronegativos, que é o dupla O com OH. Então, você tem a mesmo tipo de força intermolecular, só que o ácido carboxílico, a ligação de hidrogênio no ácido carboxílico é mais intensa, é mais forte do que a ligação de hidrogênio no álcool. Então, é dessa forma que a gente vai fazer essa análise aí. Vamos para o próximo aqui. Em algumas funções, o tipo de isomeria altera o tipo de força intermolecular. Então, olha só esse caso das aminas. O último caso que provavelmente a gente vai ver hoje, né, já que só faltam 3 minutos para acabar essa reunião. Menos de 3 minutos, né? Então, olha só. Essa amina aqui, ó, propilamina, todos eles são isômeros. É tudo isômero de cadeia aqui, ó. Não, aliás, esse primeiro com esse segundo é isômero de posição e os 3 últimos aqui é tudo isômero de cadeia. Olha só, essa propilamina é 47,8 graus Celsius de ponto de ebulição e a isopropilamina a isopropilamina, o ponto de ebulição é 34 graus Celsius. Então, o que a gente pode usar como explicação? Os dois compostos, eles têm esse grupo, que é o grupo NH. Esse grupo NH é o grupo que forma as ligações de hidrogênio. Então, na propilamina, as ligações de hidrogênio são mais fortes, mais intensas do que na isopropilamina. Essa seria a explicação. Né? Vamos para a próxima aqui. Vamos comparar agora essa daqui, ó, a etilamina, que o ponto de ebulição é 33 graus Celsius, com a trimetilamina, que o ponto de ebulição é 2,87. Olha a diferença no ponto de ebulição, gente, é muito grande entre dois isômeros. O que acontece aqui, ó, é que na etilamina, você tem esse grupo NH. O grupo NH forma ligação de hidrogênio. Na trimetilamina, você tem só o N. Como esse N não está ligado diretamente com H, a trimetilamina ela não tem ligações de hidrogênio. Ela mudou o tipo de força intermolecular. A trimetilamina ela vai ser força intermolecular do tipo de polo permanente. Então, é o caso que eu coloquei. A isomeria de cadeia fez mudar o tipo de força intermolecular. Como a ligação de hidrogênio é uma ligação mais forte que a de polo permanente, a etilamina tem ponto de ebulição maior. Então, gente, já está aqui no último minuto de aula, né?
Eu pretendia fazer isso daqui de forma mais calma e mostrar alguns simuladores, mas não teve jeito, né? Fica para a próxima aula. Então, no mais, dúvidas, vocês podem me chamar no particular. Teve alguém que entrou depois aí e não tinha respondido a chamada? David, né? David entrou depois? Sim. Vou colocar a presença lá para você, David. No mais, é isso aí, gente. Beleza. Valeu demais. Dúvidas, podem me chamar no particular que eu ajudo vocês. Adiós. Tchau. Tchau.